Muito bem, vamos continuar a nossa programação de provas da FGV. Ficará comigo mais uma sequência. Vamos lá, sem perder tempo. Prova de língua portuguesa. Vamos lá. O galo e a pedra. O galo e a pedra preciosa. Esopo. O galo, que procurava, ciscando no terreiro, alimento para ele e suas galinhas, sem querer, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas, depois de observá-la e examiná-la por alguns instantes, se volta e comenta desolado: Ora, ora, se ao invés de mim teu dono tivesse te encontrado, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria, e é quase certo que iria te colocar em lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Antes disso, preferia ter encontrado um simples grão de milho, ao invés de todas as joias do mundo. Moral da história: a utilidade de cada coisa é o que determina seu real valor. Essa prova porque veio trazendo uma informação importantíssima. Trouxe um exemplo de fábula. Você sabe o que é fábula? É uma historinha narrativa, logicamente, né? É um texto narrativo, ou seja, conta uma história, está aqui o nosso exemplo, e além de contar a história, tem sempre um ensinamento, tem sempre uma mensagem, tem sempre uma moral da história. E o principal, ela é feita por personagens que são animais. Personagens animais. Bom, aqui você viu que o personagem era o galo, não é mesmo? Então, pessoal, existem três textos muito parecidos: a fábula, a parábola e o apólogo. Esses textos são todos textos narrativos, tá bom? Deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho. Parábola, fábula e apólogo são textos narrativos, mas qual é a semelhança entre eles? Eles têm sempre uma moral da história, um ensinamento, uma mensagem. A diferença entre eles é que a parábola tem personagem, pessoas. As pessoas são personagens. Lembra da parábola do filho pródigo, por exemplo. A fábula, os personagens são animais. Lembra aí da história do galo, lembra da história da cigarra e da formiga. E o apólogo, os personagens são seres fantásticos. E o que são seres fantásticos? Seres fantásticos são aqueles seres que de fato não existem, não é? Mas eles estão ali como personagem. Lembra lá da Bela e a Fera? Além de ter personagem pessoa, personagem animal, tem os personagens fantásticos, né? Os utensílios, os móveis da casa são personagens. Beleza? Então, eu quero que você guarde com carinho aí esses três tipos de textos. Os três são textos narrativos. Parábola, fábula e apólogo são textos narrativos que trazem sempre uma moral da história. A parábola traz personagens pessoas, lembra do exemplo da parábola do filho pródigo. A fábula traz sempre personagem animais, lembra lá da cigarra e da formiga, esse mesmo nosso aí. E lembra do apólogo, que são personagens fantásticos, aqueles seres que de fato não existem, mas estão lá como personagens. Beleza? Nunca é demais informação, não é mesmo?
Agora vamos parar a questão. Essa fábula ensina que o valor das coisas, essa fábula ensina que o valor das coisas. Pessoal, você reparou que o galo achou uma pedra preciosa, uma pedra linda, tem uma grande beleza, um grande valor, mas não serviu para ele. Por que que não serviu para ele? Porque ele estava com fome, ele estava procurando comida. Então essa fábula traz uma moral da história, né? O que é que ela traz? O que é que ela ensinou? Ela ensinou que o valor das coisas, opa, ela ensinou que o valor das coisas, ela ensinou que o valor das coisas depende de sua utilidade. Foi isso que ela nos ensinou. É por isso que é uma fábula, ou uma parábola, ou um apólogo. E vai sempre trazer um ensinamento para a gente no final. Beleza? Então, qual foi o ensinamento trazido por essa história do galo? Que o valor das coisas depende de sua utilidade, porque ele achou uma pedra preciosa. Tanto que ele até diz lá, olha, se o teu dono tivesse te achado, ele ia ficar muito feliz. Ele ia colocar você, né, lá no lugar melhor e tal. Mas eu não me serve. Por quê? Porque eu estou com fome. Queria ter achado um grão de milho em vez de te achar. Então, realmente, o ensinamento aqui é esse, que o valor das coisas depende de sua utilidade. Beleza? Segunda questão. A palavra abaixo que tem mais vogais que consoantes. Pessoal, não quero ver aluno que estuda comigo errando uma coisa dessa, tá bom? Pessoal, quando a gente estava na escola, ensinaram pra gente as vogais, não é? A, E, I, O, U. Perfeito, tá certinho. Muito bem. Quais são as 5 vogais que você aprendeu desde a sua tenra infância? A, E, I, O, U. Bacana, legal mesmo, que bom. Mas saiba que dentro de uma palavra existem as sílabas. E dentro de cada sílaba só pode existir uma vogal. É interessantíssimo que você guarde essas duas informações. Olha, só existe uma vogal por sílaba e não só existe uma vogal por sílaba e não existe sílaba sem vogal. Beleza? Guarda com carinho isso, porque isso vai ser muito útil aqui nas nossas questões. Só existe uma vogal por sílaba, não existe sílaba sem vogal. Guarde isso. Porque, pessoal, olha só, deixa eu pegar aqui nesse exemplo aqui de cima. Opa. Pega, por exemplo, a palavra caixa. Pega, por exemplo, a palavra caixa. Pergunta é: quantas vogais tem na palavra caixa? O seu concorrente vai contar no dedo. Ó. A, I, A. 3 vogais. É assim que ele vai fazer. É ou não é? Mas você, que agora está estudando do jeito correto, vai saber que para conferir a quantidade de vogais, basta separar corretamente a palavra. Se você separar corretamente a palavra, você não vai ter nenhuma dificuldade de dizer quantas vogais tem, porque a quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. A quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Como é que separa a palavra caixa? Você não vai errar a separação não, né? É assim que separa? É ou não é? Então, se você está separando a palavra caixa em 2 sílabas, significa que tem 2 vogais. Não sabia dessa informação? É por isso que você está aqui, para aprender do jeito correto, para que você possa, de fato,
acertar as questões que vão vir na sua prova. Beleza? Muito bem. Então, de novo, só existe uma vogal por sílaba. O que significa isso, professor? Significa que a quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. A quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Beleza? Tranquilo? Então, na palavra caixa não tem três vogais, porque não tem três sílabas. Não tem. Né? Então, você vai lá e separa. Quando você separar, aí você vai ver que realmente só tem duas sílabas, então tem duas vogais. Beleza? Pronto. Então não existe sílaba sem vogal. Como assim, professor? Não existe sílaba sem vogal? Pega, por exemplo, a palavra pneu. Pega, por exemplo, a palavra pneu. Olha como você pronuncia. Escuta o que você está falando. Ó. Pneu. Não parece que tem duas sílabas? Parece, né? Aí você tem a vontade de fazer isso aqui, ó. Não existe sílaba sem vogal. Se você fizer isso, vai ficar só o P na sílaba. Pode ficar só o P na sílaba? Não pode. Por quê? Porque não existe sílaba sem vogal. Então a palavra pneu só tem uma sílaba. A palavra pneu só tem uma sílaba. Bacana? Beleza? Tá dado o recado? De novo, só existe uma vogal por sílaba, ou seja, a quantidade de sílabas é a quantidade de vogais. Na palavra caixa não tem três vogais, porque não tem três sílabas. Só tem duas vogais. E não existe sílaba sem vogal. Por isso, na palavra pneu não pode ter duas sílabas, porque o P ia ficar sozinho, não existe sílaba sem vogal. Aí você me pergunta assim, tá, professor, até entendi, mas me explica uma coisa. Como é que na palavra caixa só tem duas vogais? Quais são essas vogais? Ora, daquelas vogais que você aprendeu, A, E, I, O, U, o único que é sempre vogal é o A. O que é sempre vogal é o A. Onde quer que ele esteja, o A é vogal. Se tiver sobrando uma outra vogal do lado dele, ele não pode mais ser chamado de vogal. Ele vai ser chamado, sabe de quê? Anota aí, ó, de semivogal. Sabia? É isso aí. Mas não quero que você se lembre da aula da sua querida professora Raimundinha, que disse que as semivogais são o I e o U. Para com isso. Vou repetir a informação. Quais são as cinco vogais? A, E, I, O, U. Beleza. Desses, somente o A é sempre vogal. Somente o A é sempre vogal. As outras quatro podem ser vogais ou semivogais, dependendo da separação silábica. Como é que eu já sei que a palavra caixa tem só duas vogais? Porque o A está presente, né? Duas vezes, então o A é vogal. E esse I que está sobrando? O I que está sobrando é semivogal. Se tivesse sobrando um O, era semivogal. Se tivesse sobrando um E, era semivogal. Tá bom? Fechou. Mas vamos nos concentrar agora no que a questão está perguntando. A questão está perguntando a palavra abaixo que tem mais vogais que consoantes. Vogais que consoantes. Não erra a separação e pronto, vai ficar tudo bem. Beleza? Primeiro, bora fazer o seguinte, bora conferir as consoantes para a gente não vacilar, né? Para a gente não vacilar, bora conferir as consoantes de cada palavra. Duas, três, quatro, cinco. Na letra A nós temos 5 consoantes. Beleza? Na letra A nós temos 5 consoantes. Vou escrever o 5 apertado bem aqui assim. 5 consoantes. Na letra B, quais são as consoantes?
vogal, né? 2, 3, 4. Beleza? É claro que tudo isso você vai fazer em 25 segundos. Estou te mostrando aqui como é que você tem que fazer. Beleza? Para a palavra alimento. A palavra alimento eu tenho uma. Não, é tudo errado aqui. Vou começar de novo. A palavra alimento eu tenho o L. Eita. Para conferir as vogais então, né? Logo, né? Está dando certo. Vamos deixar para lá. Confere aí mentalmente quantas consoantes tem na palavra alimento, o L, o M, o N e o T, né? 4 também. Adoração. Tem 3. Conferir consoantes não é difícil. Conferir consoantes é só contar no dedo. Agora, nós vamos conferir as vogais. Como é que faz para conferir as vogais? É para contar no dedo? Não é para contar no dedo, porque senão você vai errar igual ao seu concorrente. O que é que você vai fazer para contar as vogais? Separar em sílabas. Probrar. Quantas sílabas? 3. Quantas vogais? 3. O que é que a gente está procurando? A palavra que tem mais vogais do que consoantes. É a letra A? A letra A tem 5 consoantes e 3 vogais. Tinha que ter mais vogais do que consoantes. Beleza? Bora lá. Na letra B, vai separar errado. Tu não vai separar errado. Beleza? Na palavra terreiro só tem 3 sílabas. Não esquece que o R tem que separar, porque letra igual sempre se separa. Você pode nunca ter visto a palavra na sua vida, mas você tem 2 letras iguais, uma para cada lado. Mas quantas vogais tem na palavra terreiro? Vai dizer que é 4, pessoal. Não vai dizer que é 4. Tem quantas vogais na palavra terreiro? 3, pessoal. Por que é 3? Porque só tem 3 sílabas. Mas, professor, e esse I? Já te falei. Se ele está sobrando, ele é a nossa semivogal. Na palavra alimento, tem quantas sílabas? Tem quantas sílabas? 4? Beleza. Se tem 4 sílabas, quantas vogais tem? Se tem 4 sílabas, tem 4 vogais. Beleza?
Vamos para a palavra galinhas. Na palavra galinhas, nós temos quantas sílabas? 3? Ah, opa! Na palavra galinha, nós temos 3 sílabas, nós temos, então, 3 vogais. Lembra que a gente está procurando aquela palavra que vai ter mais vogal, aquela palavra que vai ter mais vogal do que consoante. Até agora a gente não achou. Adoração. Na palavra adoração tem quantas sílabas? 4? Então tem 4 vogais. A gente queria que tivesse mais vogal do que consoante? É essa a resposta. Mas não erra, hein? O não é vogal. O O é semivogal. Lembra? E esse outro O aqui é semivogal também? Pessoal, você já aprendeu que não existe sílaba sem vogal. Quais são as vogais aqui, ó? O A, o A e o A. Como eu não entendo, uma hora o O é vogal, outra hora é semivogal. Ei, não existe sílaba sem vogal. Se não existe sílaba sem vogal, esse O tem que ser o quê? Vogal. Mas esse outro O está do lado do A. O A não é sempre vogal? Então o O é o quê? Semivogal. Vamos continuar. Terceira questão. A palavra baixo que possui um dígrafo. A palavra baixo que possui um dígrafo. E aí você tem que saber o que é dígrafo. Dígrafo é quando você tem duas letras e apenas um som. É isso que é dígrafo, pessoal. Dígrafo é quando você tem duas letras e apenas um som. Tá bom? Então existem dois tipos de dígrafos. Existe o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Você sabia disso? Pois é. Quero que você anote os principais dígrafos consonantais. Vamos lá. Quais são os principais dígrafos consonantais? RS, SS, NH, CH, LH. São os principais dígrafos consonantais. RR, SS, NH, CH, LH. Beleza? Tranquilo? Por quê? Só tem esses 5, professor? Não, não tem só esses 5. Nós temos mais, mas esses são os principais dígrafos consonantais. Tá bom? Os principais. Agora, por que eu estou falando para ti de dígrafo consonantal? Porque existem dígrafos vocálicos. Existem dígrafos vocálicos. Sabia disso? E se a vaca te cobrasse? Como é que ia ser? Sabe quem são os dígrafos vocálicos? Anota aí. A família do AM e a família do AN.
é, professor, não entendi, foi nada. Relaxa, estamos aqui para aprender. Para você. Não, não está atrapalhando, né? Mas já anota aí. Os principais dígrafos consonantais são RR, SS, NH, CH, LH. Por que eles são os principais? Porque eles são sempre dígrafos, tá bom? Sempre. Mas tem outros também. Agora, os dígrafos vocálicos são só esses aqui. A família do AM e a família do AN. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. É quando você pronunciar e ficar exatamente com esse som, ó. En, in, on, Ou seja, quando o M e o N não tiverem som de I ou de U. Anota isso. Quando M ou N quando o M ou N, ficou bagunçado esse negócio, não foi? Tu já entendeu. Quando o M ou N não tiverem som de I ou de U. Anota, depois tu vai dizer que eu não te falei. Quem são os dígrafos vocálicos? AM, EM, IM, OM, UM. AN, EN, IN, ON, UN, desde que eles tenham exatamente esse som, ó. An, en, in, on, An, en, in, on, Ou seja, quando o M ou N não tiverem som de I ou de U. Guarda com carinho essa informação, porque de repente pode ajudar lá no dia da sua prova. O professor queria um exemplo. Bacana. Vamos colocar aqui um exemplo. Pega, por exemplo, a palavra tampa. Pega, por exemplo, a palavra tempo. Pega, por exemplo, a palavra cinto. Pega, por exemplo, a palavra conto. Pega, por exemplo, a palavra tumba. Pega aí. Pega esses exemplos, ó. Olha aqui, ó. Toda vez que você tiver na mesma sílaba, né, pessoal? É claro, a família do AM ou a família do AN, qualquer um desses aqui que você já anotou, que tiver esse som an, em, in, on, ou seja, quando o M ou N não tiverem som de I nem de U, você está diante de um dígrafo vocálico. É só essa situação que existe dígrafo vocálico, pessoal. Quando é que é dígrafo vocálico? É dígrafo vocálico quando você tiver a família do AM ou a família do AN nesse som mesmo, ó, an, en, in, on, esse som nasal, né? An, en, in, on, Ou seja, quando o M ou N não tiverem som de I ou de U. Então tá aqui alguns exemplos, ó. Tampa, tempo, cinto, conto, tumba. Você vai ver que o M ou o N não tem som de I ou de U, por isso que eles são chamados de dígrafos vocálicos. Mas a questão já estava respondida há muito tempo, porque você já sabe que o NH é sempre dígrafo. O NH é sempre dígrafo.
está aqui na sua lista. Ó. Quais são os dígrafos consonantais mais comuns, aqueles que são sempre dígrafos? RR, SS, NH, CH e LH. Fechou? Quarta questão. Em pedra preciosa, preciosa, o adjetivo preciosa indica valor material. O que é valor material, pessoal? Dinheiro, né? Valor material, é dinheiro mesmo, tá? Dinheiro. Quanto você tem que desembolsar? Valor material. Não é aquele valor simbólico, não é aquele valor sentimental, não é nenhum tipo de figura de linguagem, é um valor real, material. Beleza? Tá. Aí, em pedra preciosa, o adjetivo. Por que a gente chama de adjetivo, professor? Não entendo. Adjetivo, pessoal, é aquela palavra que dá. Relaxa aí, calma do coração. Adjetivo é a palavra que dá característica para um substantivo. Adjetivo é aquela palavra que dá característica para um substantivo. Então, preciosa é a característica de quem? É a característica da pedra. Então, preciosa é o adjetivo e pedra é o substantivo. Tranquilo isso aí, né, pessoal? Se a palavra está dando característica para outra palavra, a palavra que dá a característica é o adjetivo e a outra palavra é o substantivo. Beleza. Então, em pedra preciosa, o adjetivo preciosa indica o valor material. Como em. Quero outra que também tenha valor material, dinheiro. Estátua antiga. Antigo tem a ver mais com tempo, não é mesmo? Lugar digno tem mais a ver com caráter, né? Com uma opinião. Valor real, opa, não cai na cilada de marcar valor real, porque valor real também é opinião. É, não, isso é um valor real mesmo. Quem disse? Agora, produto caro tem a ver com o quê? Produto caro tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com dinheiro. Então tá aqui a nossa resposta. Legal? É muito fácil.